Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, pela Casa dos Espíritos e Recanto do Vovô Antônio. No Evangelho de hoje, eu, Simael, farei as orações inicial e final. A Michele fará a leitura das questões 419 a 421 e a Bianca fará a leitura das questões 422 a 424. Vamos ficar em silêncio por um momento. Vamos mentalizar a presença do Mestre Jesus, lembrando que ele veio até nós, veio até a Terra, para nos trazer o ensinamento do Pai. E que a gente consiga prestar atenção na sua caminhada, que foi árdua, mas que é rica de ensinamentos. Portanto, devemos ter nossos ouvidos atentos para esses ensinamentos e ter a noção que a caminhada de cada um é diferente. Cada um tem seu ritmo, cada um com a sua passada, mas que no final todos objetivamos o mesmo destino, o mesmo final, que é a vida em Cristo. Então pedimos a Deus, pedimos a Jesus que todos possamos ter um excelente evangelho, um excelente aprendizado, um excelente estudo nesse dia e que todos possamos aprender essa riqueza de ensinamento que é trazida até nós todos os dias. Que possamos ter um bom trabalho, que assim seja. Olá, amigos! Vamos então dar início nas nossas leituras, começando pela questão 419. Por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo? Já vos dissemos que, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa a um só tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, usais uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la, sem suspeitar. Então, a resposta aqui interessante, também complementada com uma informação que eu lerei a seguir. Nosso espírito revela, assim, frequentemente a outros espíritos, e sem o nosso conhecimento, o que se faz objeto de nossas preocupações durante a vigília. Então, no momento do sonho, né, desse desdobramento que nós passamos quando estamos durante o período de sono, nós podemos sim produzir ideias, produzir pensamentos e desenvolver essas ideias. Então, esse é o ponto que está sendo tratado aqui nessas afirmações, nessas explicações. E agora, no item 420, temos outra pergunta interessante. Podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? Então, num estado que não seja um estado de vigília. Pode ter, sim, essa comunicação? Essa seria a pergunta. Resposta: o espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados. Por isso, ele pode se comunicar com outros espíritos, mesmo no estágio de vigília, ainda que o faça mais dificilmente. Então, a todo tempo, na verdade, nós temos esses momentos em que nós interagimos, como ocorre com os encarnados, certo? Quando nós passamos, por exemplo, no transporte coletivo ou numa rua, nós estamos ali cercados de pensamentos que, se nós colocamos atenção sobre eles, nós identificamos, sabemos do que está sendo tratado, né, ou temos uma ideia. Então, aí nós estamos em comunicação constante. E, ao mesmo tempo,
espiritualmente. Nós adquirimos essas impressões, essas ideias do que nós se cercamos, desde que a gente prenda a nossa atenção sobre elas. Então, eu acho que é interessante a gente falar, por exemplo, no estado de que estamos com espíritos perturbados, por exemplo, estados obsessivos. Nesses casos, também, quando nós prendemos atenção àquele espírito perturbado por estarmos em afinidade com essas ideias, muitas vezes a gente também acaba adquirindo aquelas concepções, aquelas ideias e nos prendemos a ela. Ao passo de que se nós não prestarmos, absorvemos essas ideias, não dermos atenção a elas, elas acabam não sendo adquiridas da mesma forma. Então, eu acho que seria essa a comparação. Agora, no item 421, por que duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? Olha que legal, é aquela coisa que acontece, né, quando uma pessoa diz algo que a gente estava para dizer, ou pelo menos estaria pensando naquele exato momento. A gente até toma aquele susto, né? E essa pergunta vem tratar sobre essa concepção. Então, a resposta são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo não dorme. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz duas pessoas se verem e se compreenderem sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poderia dizer que elas falam a linguagem dos espíritos. Muito legal. Então, pessoal, nessas questões, falamos aqui sobre o pensamento, falamos sobre essa transmissão oculta de pensamento. Então, coisas que nos ocorrem no dia a dia, né? Como essa que nós comentamos agora sobre alguém dizer algo que você estava pensando naquele instante. Ou assim, você dizer, nossa, eu ia falar isso, e você disse antes. Então, tanto entre os encarnados como desencarnados tem realmente essa sensibilidade, porque nós ainda não conhecemos claramente como ocorre a questão dos pensamentos, mas muitas obras espíritas nos trazem que o fator pensamento, ele não depende de nós colocarmos para fora, né, falarmos ou expressarmos com gestos. Antes de você ter essa expressão, o pensamento já foi formado, ele já foi constituído. As nossas emoções são mais rápidas do que as nossas palavras. Então, me lembra um caso muito interessante do Divaldo, em que ele conta que foi visitar um amigo desencarnado quando em desdobramento. Então, durante o sono, o Divaldo deixou o seu corpo e foi em desdobramento até onde estava um amigo espiritual. E a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, recomendou que o Divaldo se mantesse em silêncio. E ele até ficou assim, chateado, né? Porque ele não pensou em ser tagarela naquele momento. Ele estava, né, aplicado em ser, né, ter uma postura ali no momento de visita ao amigo. Só que o que acontece? Quando ele vê o amigo na cama, ele tem aquela emoção e o amigo se sente mal, né? Aquele espírito, ele sente aquele baque que foi somente o pensamento do Divaldo. Então, aí a Joana esclarece, fala baixinho para o Divaldo, né? Silêncio mental. Então, olha aí, a disciplina, né, a transmissão dos pensamentos é muito rápida. Então, a disciplina dos pensamentos, que são tópicos aí também a serem tratados no Livro dos Espíritos, né, é muito mais complexo. Então, nessas ideias que nós apresentamos agora, a gente já vê questões muito interessantes sobre o nosso diálogo
que está além das palavras, nossos diálogos mentais. E agora, claro, nós vamos dar continuidade com outras questões bem interessantes aqui para o nosso Evangelho no Lar. Olá, estamos aqui hoje para ler a questão 422 a 424 do Livro dos Espíritos. 422. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo? É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Por quê? Porque isso se opõe ao estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais que o corpo, pois que então o corpo já não funciona. E, no entanto, o espírito se mostra ativo. Questão 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências de morte e voltar depois a habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como a crisália, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado. Rompendo-se por efeito da morte real e pela degradação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro. Integral se torna a separação e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volte à vida, é que não era completamente a morte. Por questão 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. A letargia, a catalepsia, derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências de morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Após as leituras das questões, vamos para o seu encerramento, que agradeçamos a oportunidade de estar aprendendo hoje um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo, que a gente possa estar levando esses ensinamentos para o nosso coração e que possamos praticá-los no nosso dia a dia, que esses ensinamentos consigam nos fazer ser humanos melhores. E com isso, encerramos o Evangelho de hoje e que todos possamos ficar na paz do Cristo. Assim seja.